Então agora o Brasil corre o risco sério de virar uma Venezuela. Afinal, o Nicolás Maduro está por terras brasileiras? Foi recebido pelo presidente Lula? É isso? Vamos conversar um pouco sobre integração da América do Sul e esse discurso da extrema-direita, a quem interessa e por que esse discurso ainda tem eco? Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaz, esse aqui é o meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, rapidinho, desça o dedo, inscreva-se agora mesmo, deixe o like, eu gostei. Você precisa tocar o sino para ser avisado dos próximos vídeos. Você pode comentar e compartilhar. Ajude-me a disseminar conhecimento, falar a verdade sobre as coisas, mesmo que a minha opinião não seja a sua opinião, mas não podemos abrir mão dos fatos, dos acontecimentos. Essa história de que o Brasil vai virar Cuba, virar Venezuela, foi o grande discurso que se ouvia durante a campanha de 2022 e antes mesmo, e continuamos ouvindo da boca, dos twitters, das comunicações dos extremistas da direita brasileira. E das pessoas que reproduzem isto, e a maioria reproduz por falta de conhecimento, sem saber exatamente o que está por detrás de tudo isso. Durante a campanha foi esse o tom, o tempo todo. Vamos virar uma Venezuela, o Brasil vai virar uma Cuba, Argentina e etc e tal. Quando, na verdade, e isso disse hoje o presidente Lula ao recepcionar o chefe de Estado, presidente da Venezuela, posso não gostar, mas ele é o presidente da Venezuela, como o rei lá na Arábia Saudita é o que manda lá e tem que ser respeitado como chefe de Estado. Lá sim, uma ditadura teocrática, inclusive, que dizem que esquarteja até jornalista. Mas voltando aqui à nossa situação, Lula disse as seguintes palavras: o Brasil não vai virar Venezuela, não vai virar Cuba, nosso sonho é ser o Brasil mesmo, melhor. Já fizemos o país ser mais democrático, mais rico, ter mais. Fecha aspas. Eu creio que essa frase simples do Lula simboliza exatamente o que nós queremos e o que devemos fazer. Claro que não podemos concordar com qualquer violação de direitos humanos, seja na Venezuela, seja na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, no Catar, na Turquia, na Hungria, seja em qualquer país, não podemos aceitar violações. Entretanto, manter relações e aí pensar no Brasil e na coletividade brasileira é o que manda. Existe toda uma campanha contra Cuba, Venezuela e outros países, ditos ditaduras. E essas campanhas são oriundas do pensamento neoliberal dos Estados Unidos. Por quê? Existe uma questão muito clara por trás de tudo isso. Os Estados Unidos não estão nem um pouquinho preocupados se teu país é uma ditadura ou não é. Tanto é que apoiou a ditadura no Brasil. Como tem negociações, grandes negócios com a Arábia Saudita, que é uma ditadura violenta e sanguinária. Como tem negócios com a Turquia e outros países. Então, os Estados Unidos se arvorar como os grandes defensores da democracia, não é verdade. O que eles não aceitam são países que não se submetem ao seu jugo. Eles não aceitam aqueles governantes que não ficam lambendo as botas do tio Sam. No Brasil, recentemente, nós tivemos um presidente que era tão lambedor de bota dos Estados Unidos que batia continência para a bandeira americana. Uma demonstração clara da sua subserviência. E isso os Estados Unidos aplaudiram e aplaudem. E se Bolsonaro tivesse conseguido transformar isto numa ditadura, os Estados Unidos era capaz até de manter apoio. Bem que na hora H, Joe Biden foi um dos primeiros a reconhecer a eleição de Lula. Porque sabe que uma ditadura no Brasil não prosperaria. Então, os Estados Unidos estão mais preocupados em ter países subservientes do que democráticos. Isso pode ter certeza.
A subserviência é muito mais importante para eles, especialmente quando os negócios que são capazes de fazer lhes renderem muito mais lucros. Mas Maduro está no Brasil, foi recepcionado pelo Lula. E aí a imprensa brasileira também ajuda bastante, porque ela dá um destaque muito além do necessário à presença do presidente da Venezuela no Brasil. Maduro vem para uma cúpula de países da América do Sul, a chamada Cúpula do Sul. São 11 chefes de Estado, 11 presidentes que vão estar no Brasil nesta segunda-feira 29 e dia 30, terça-feira, para este encontro regional ou da América do Sul. Só não estarão presentes a presidente do Peru, que está impedida legalmente de sair do país, e da Guiné Francesa, cujo presidente é o presidente da França, ele não virá. Mas os outros 11 países, governados pela direita e pela esquerda, estarão aqui. O Uruguai é da direita, estará aqui. O Paraguai, idem, estará aqui. Por quê? Porque existe um objetivo por trás desse encontro. O objetivo é fortalecer a América do Sul. O objetivo é fazer um encontro de fortalecimento dos laços dos países da América do Sul. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a cúpula que acontece nesse dia 30 de maio tem por objetivo afirmar e promover um diálogo franco, aberto, entre todos os países, independente das suas ideologias, dos seus governantes, discutindo propostas concretas para a região, reativando uma agenda que já existia e que o Temer, quando assumiu, parou de dar força para ela e o Bolsonaro detonou tudo. Porque está por detrás disso uma série de questões. A principal delas é econômica. Se nós nos unirmos, nós temos força para negociar com blocos como o Bloco Europeu, Estados Unidos e a própria China. Mas não é só sobre economia que vai se tratar esta cúpula. Assuntos da pauta, questão da saúde, mudança de clima, defesa dos países, combate aos ilícitos transnacionais, que seria principalmente o tráfico de drogas, obras de infraestrutura e a questão energética. Essas serão as pautas do encontro desses 11 países, para o qual o Maduro também veio. Agora, o Brasil estava, sim, a caminho de ser uma Venezuela. Com o governo Bolsonaro, 33 milhões de pessoas voltaram à linha da pobreza. Isto era o caminho da Venezuela. Já se reverteu alguma coisa e até o final do ano os dados mostram que o Brasil deve tirar desses 33 milhões pelo menos mais ou menos 20 milhões desta miséria total. Ainda é pouco se considerar o conjunto das pessoas que precisam comer, mas são ações concretas de mudança. Então você que repete sem saber por que o faz, primeiramente, esse discurso interessa os Estados Unidos. Segundo, nós não temos nenhuma perspectiva de virarmos uma ditadura. Nós somos uma democracia e as instituições estão funcionando perfeitamente nessa democracia. Ah, mas estão prendendo gente. Não, estão prendendo gente que queriam dar golpe. E o lugar deles é a cadeia mesmo. Então, antes de você repetir esse discurso de que vamos virar uma Venezuela, uma Cuba, uma Argentina, vamos olhar para o nosso país e começar a perceber as diferenças. Entretanto, nós juntarmos esforços, nós saímos ganhando. Para concluir esse vídeo, precisamos entender as relações internacionais como algo um pouco maior do que esta insana posição ideológica da extrema-direita brasileira, que governou esse país e nos colocou na economia, lá no final da fila, nos envergonhou internacionalmente. Estamos fechando o mês de maio e o presidente Lula, com esse encontro de amanhã, terá se reunido em 5 meses com o mesmo número de chefes de Estado que o Bolsonaro se reuniu durante 4 anos. E aí? Ah, sim, Bolsonaro também se reuniu com ditadores. Arábia Saudita, por exemplo. Aliás,
que estranhamente mandou presentes milionários para ele e para a ex-primeira-dama. Mas isso é um outro assunto. Sou o professor Tarcísio Vaz, esse aqui é meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se. Faz isso agora, me ajuda. Vamos fazer o canal crescer, assista meus vídeos, dê um like, toque o sino para ser avisado dos próximos vídeos, comente e compartilhe.